Você acha que hoje as pessoas estão cuidando da pele ou só está sendo influenciada por tendências? Começam a usar, principalmente muito novinhas, os produtos muito errados. Eu tive reação alérgica de alguns produtos Vão bons. ajudar a proteger um pouco mais essa pele, principalmente se for uma pele com melasma. Existe diferença entre mancha de sol e melasma? Não adianta assim, mas eu protegi todo o meu rosto. O solzinho que você toma na ponta do dedo vai piorar essa melasma. Ela é médica, atua na área de dermatologia e medicina estética há 16 anos e tem uma filha, doutora Caroline Perillo. Hoje vamos falar de um assunto que todo mundo acha que entende, mas muita gente faz errado: cuidar da pele. E para essa conversa eu recebo a doutora Caroline Perillo e já quero começar uma pergunta direta. Você acha que hoje as pessoas estão cuidando da pele ou só está sendo influenciada por tendências que nem sempre funcionam? Então, Gi, a gente tem essas duas tendências, né? Porque a gente está no advento das redes sociais, as pessoas são muito influenciadas. Mas a gente mudou muito as gerações. Hoje as gerações estão cuidando um pouco mais da pele, sim. O grande problema é que elas são influenciadas, às vezes, erroneamente. A gente tem aquela dicotomia. A internet é muito boa, mas às vezes ela leva para o lado ruim. Sim. Então, o que eu sempre falo, é muito bom as pessoas se cuidarem da pele, mas tem que ter muito cuidado com o que ouve, com o que faz, porque a gente tem informação, um mar de informação na internet. Sim. E a gente tá tendo muito problemas por conta desse mar de informações que às vezes acaba atrapalhando. Engraçado que as pessoas mesmo não vê esses problemas, mas quando vai procurar, que é tarde a procura, né? Aí você vê o problemão que elas não conseguiam resolver no começo, né? Justamente, né? A gente tem que, eu falo para as pacientes, não deixa de procurar. Recebo muito as pacientes influenciadas. Nós temos as redes sociais, sem citar nomes, né? Mas e começam a usar, principalmente muito novinhas, os produtos muito errados. E a gente acaba colhendo as consequências. Não é difícil cuidar da pele, mas você tem que ter alguém, um profissional capacitado para que possa te orientar a cuidar bem da pele e da forma correta. E realmente, doutora, eu fiz esses erros também. Eu sou pecadora nisso porque eu peguei muito sol, eu não gostava de usar protetor. Eu sou aquela pessoa que tudo que eu uso me dá agonia, sabe? Até hidratante, eu tomo banho, eu não consigo dormir com hidratante, eu não consigo. Parece que eu tô suja, eu sinto que eu estou suja. E aí eu não usava protetor. E eu tinha uma clínica de bronzeamento, só que natural, porque antes não podia ser essas de máquina, né? E comecei nessa natural. E eu não usava protetor, só aquele chapéu, né? E aí veio o temido melasma. Não só o melasma, né, Gi? O sol, a primeira coisa que a gente tem que pensar são os danos para a saúde, né? Sim. A gente, hoje em dia, tá pegando câncer de pele em pessoas muito jovens, né? As manchas são fotoenvelhecimento, é uma consequência a mais, uma consequência estética, mas a gente tem que pensar primeiramente na saúde, que hoje em dia a gente tem visto muito mais câncer de pele, né? Mas você não é a única, não. Tá? Tem muitas, né? Muitas. Não, e engraçado você tocar nesse assunto de câncer de pele, porque a gente pensa em tudo, menos no câncer de pele, né? E tem uma prevalência muito grande. O câncer de pele é o câncer mais comum entre os cânceres, né? A gente tem vários tipos, mas é o câncer mais comum. Graças a Deus ele vai ser diagnosticado, a gente vai tratar e vai dar tudo certo. Claro, se não for um melanoma, né, que é o câncer mais agressivo que a gente tem, mas você fazendo sua consultinha, evitando sol, usando protetor, dá tudo certo. Ai, que bom. Bom saber, pelo menos, né, que tem algum resultado que vai ajudar mesmo, porque eu não tive essa procura e agora eu sofro com isso. E até o envelhecimento, né, não é só... Até o envelhecimento. Fotoenvelhecimento é terrível, uma das principais causas, né, é o fotoenvelhecimento. Que nós temos o envelhecimento endógeno e o exógeno. O endógeno é aquele que todo mundo vai ter
pela genética, né? Pelo que faz, mas o exógeno é controlado pelo ambiente, principalmente o sol. É bom saber de tudo isso, porque a gente nem imagina que tantas coisas que a gente pode pegar só porque a gente não tem esse cuidado, até na infância, né? Porque começa de lá, né? Doutora, skincare simples funciona ou precisa de uma rotina cheia de produtos? E quais seriam os melhores produtos para esses cuidados? Funciona. Skincare minimalista. Eu sou uma médica que não gosto de muita coisa, porque senão, principalmente se eu pegar uma paciente que não está acostumada, ela não vai fazer. Então vamos ser minimalistas, mas vamos fazer um skincare inteligente, tá? Verdade. O que é um skincare inteligente? Então aquele que contém a fotoproteção, que é a coisa mais importante, um antioxidante e uma hidratação. Pronto. Temos um skincare completo e inteligente que vai resolver os seus problemas. Então resolve. Ai, que bom, porque eu vou falar também. Eu tô até com vergonha da doutora. Olha que pele maravilhosa, que mulher linda. Eu tenho uma preguiça de passar. Mas é só rotina, Gi. A partir do momento em que você começa a ter aquela rotina, você não sai de casa sem fazer. Aquilo se torna obrigação. A gente tem que começar devagar. Igual eu acabei de falar aqui pra você. Se a gente for devagar e se você for fazendo, você vai tomar gosto. E você vai querer fazer. Então, vai devagar, passo a passo. Você vai sentir sua pele mais bonita, com mais viço, mais gostosa. Você só vai ganhar com isso. Você só vai ficar mais jovem, você só vai ser elogiado, e quem que não quer? Né? Isso é verdade. Quando eu começo, eu até começo a fazer, mas aí vai dando aquela preguicinha, e eu acho que muitas mulheres têm isso também, né? Vai dando essa preguicinha, mas eu acho que é porque a gente começa a cuidar sem ir no dermatologista. Isso. E eu acho que isso que é o maior problema. Eu tive reação alérgica de alguns produtos bons, mas a gente vai intercalando várias coisas sem conhecer, né? Eu acho que esse aí que é o maior problema que a gente tem. Gi, esse é o grande problema, porque você vai usando, principalmente do que a gente estava falando, das redes sociais, te oferecendo produtos, e aí você vai usar um produto que não é para sua pele. Sim. O que vai acontecer? Nossa, esse produto não presta, me deu alergia, é muito ruim. E não é só que ele não é para o seu tipo de pele. Então é esse o cuidado que nós temos que ter na hora de escolher os produtos. E para isso que nós estamos aqui, para fazer vocês irem pelo caminho certo. Como que é a sua pele? Né? Então vamos indicar os produtos certos para o seu tipo de pele. E aí fica tudo muito fácil, você tem prazer em usar aquilo, né? Porque é igual você falar, eu tive alergia, eu não gosto de produto na minha pele, porque tá errado. E tem um arsenal de produtos para todo tipo de pele, para você se sentir bem, sentir a sua pele gostosa. E aí sim, você vai gostar e vai fazer parte da sua rotina. Aí, talvez é a procura que tá faltando, né? Porque aí eu faço por pensar que o produto é bom, a marca é boa, pode ser maravilhoso, mas o jeito que eu estou usando ou o tal produto que eu estou usando também não está fazendo bem para minha pele. Isso, às vezes não é para o seu tipo de pele, aí você sente, tá com essa sensação ruim, você não vai querer usar. A gente ouve muito, tem muitos produtos bons e as pessoas, principalmente nas redes sociais, falando mal de determinado produto que é maravilhoso, mas não é para o tipo de pele, por isso que tem que sempre estar à procura, estar com acompanhamento com o profissional para poder usar a coisa certa do seu tipo de pele. E doutora, se você tivesse que indicar poucos produtos essenciais para a pele, quais seria? Primeiramente o filtro solar, como eu falei. Então não tem skincare sem filtro solar. Então vamos falar de um skincare bem tranquilo. Um sabonete facial para o seu tipo de pele tem que ser facial, tá? Não é o mesmo que você vai usar no banho para o seu corpo. Um sabonete facial, um antioxidante, um hidratante e um protetor. Pronto. Tá com skincare completo. Qual antioxidante? Qual protetor? Qual o hidratante? Aí já vai depender do seu tipo de pele e das necessidades da sua pele. Tem mancha? Não tem? Tá precisando mais de hidratação? Então a gente tem muito produto, muito bom. Principalmente, Gi, pela pele brasileira, é uma pele diferente, é uma pele que a gente tem que tomar todo um cuidado. O brasileiro é muito miscigenado, então nós temos características diferentes do resto do mundo. Sim. Né? Então tem que tomar todo um cuidado e ter produtos específicos para o nosso tipo de pele.
E talvez, igual você está falando, eu tenho o costume de usar o sabonete facial, né? Mas eu já usei alguns que agrediam minha pele porque eu não sabia que ele era bom. Porque a gente pensa assim, sabonete facial posso usar qualquer um, e nem ele é qualquer um, né? Não, de jeito nenhum. Porque vai ter sabonete que vai ser muito agressivo, que você pode ter. Por exemplo, tem gente que tem a pele muito oleosa, mas é uma pele oleosa sensível. Sim. E aí você usa um produto, um sabonete para pele oleosa, mas é muito agressivo para o seu tipo de pele. Então a gente tem que analisar tudo isso, tá? Então deve ter sido o seu caso. Usou um produto que era para limpar bem a pele, mas era agressivo para o seu tipo de pele. Isso aí, depois fica com a pele vermelha, coçando, escamando, né? E nem sabe por quê, achando assim, eu tô passando um sabonete facial e é bom, e nem sempre é por causa disso, né? E doutora, como escolher um bom protetor solar hoje e o que a gente precisa observar? Olha, escolher o protetor bom para o seu tipo de pele, o melhor é passar por uma consulta para que a gente avalie isso. Mas vamos, assim, falar no geral. Um protetor sempre acima de 30, o FPS acima de 30, para que a gente tenha uma maior proteção. Aí a gente vai analisar todos os fatores da sua história familiar, o seu fototipo de pele, para a gente aumentar esse fator. E na consulta nós vamos ver qual o protetor que eu vou te passar, vai ser com cor, vai ser sem cor. Geralmente para mulher eu gosto muito do protetor solar com cor, por quê? Por causa da luz visível, computador, celular, ele vai fazer uma barreira física e também tem componentes que vão ajudar a proteger um pouco mais essa pele, principalmente se for uma pele com melasma. E realmente, ainda mais agora que a gente usa muito celular, né, muita tela, Isso. Então é o mais importante procurar o com cor mesmo. Isso. Protetor solar com cor mesmo. E quantas vezes reaplicar por dia? E ele sozinho resolve ou não é o suficiente? Para a proteção, sim. O ideal é de 3 em 3 horas reaplicar o filtro solar. De 3 em 3 horas, tá? Hoje a gente tem muitos protetores bem fáceis de aplicar, Gi. Sim. Pra gente que é mulher, tá muito mais fácil. Então tem filtro solar em pó, tem stick. Então, tá ali, você tá trabalhando, coloca seu filtro solar do lado, deu o horário, vai lá, reaplica. Você só vai estar bem cuidado e mais bonito. Não, e outra coisa, até a gente tem esse certo receio de, eu passei maquiagem, eu vou tirar. Não, esse sticker mesmo é quase uma base, né? É uma base. Pois é. Por exemplo, eu não uso, eu uso no dia a dia, eu não uso maquiagem, eu uso filtro solar com cor. Passo o filtro solar, vou reaplicando o pozinho. Então tem muito veículo que a gente pode utilizar que não dá trabalho. Sim, porque a gente pensa nisso, eu vou passar de novo, eu tô toda maquiada, não tem como, mas a gente tem que pensar na proteção primeiro para depois nas outras coisas, né? De 3 em 3 horas é fácil, gente. Existe diferença entre mancha de sol e melasma? E elas podem desaparecer totalmente ou a gente aprende a controlar? Depende da mancha, né? Existem vários tipos de manchas solares e o melasma. A pedrinha no sapato é o melasma. Nossa, eu tenho, odeio. Por quê? Ai, meu Deus, eu não sei, eu vou até te perguntar. É normal, às vezes ele fica mais forte, a mancha, né? E às vezes ele dá uma sumida. Sim. Mas é o normal do dia a dia ou é algo que eu passo? O que realmente é? O melasma, vamos falar de melasma. Melasma sempre é um assunto muito bom, porque incomoda muita gente. Nossa. Primeira coisa que você tem que saber é que o melasma é crônico, né? Melasma não tem cura, ele tem controle. Então, ele é multifatorial. Não adianta muito. Antigamente as pessoas iam direto na mancha e tratar só a mancha. Ele é multifatorial. Se você não for, principalmente no processo inflamatório que está causando o seu melasma, você não vai controlá-lo. E aí fica naquela coisa, clareia e volta, clareia e volta, clareia e volta. Então, a gente tem que controlar uma série de fatores. Tem época que tá melhor, tem época que tá pior. Até o seu emocional tem a ver com o seu melasma. Então, a gente tem uma série de fatores que a gente tem que ir ajustando, investigando, fazer exames, inclusive, de sangue. Por quê? Porque a gente vai ver como que tá
o padrão inflamatório do seu corpo. Não adianta tratar só a mancha, a gente tem que tratar o contexto geral. E aí a gente consegue fazer esse controle, tá? É controle. E eu já ouvi falar que até quando eu fui tentar tratar, né? Fui na dermatologista um tempo atrás. E ela falou que até forno, o calor do forno, Sim. da tela. Sim. Aí eu falei assim, gente, mas... Aí eu ia pra praia. Ela falou, não, você nem mexe agora que você vai pra praia, porque você vai pegar o sol muito quente. Então tem tudo isso. Tem tudo isso. Se entrar no seu carro quente, piora o seu melasma, tá? Nossa, A gente fala assim, então eu vou deixar de viver, não vou pra praia. Vai, se proteja mais. Você sabe que seu melasma vai piorar. Não adianta assim, mas eu protegi todo o meu rosto. O solzinho que você toma na ponta do dedo vai piorar seu melasma. olha... Tá? Então a gente tem filtro solar oral, né? A gente tem um protocolo de tratamento para o melasma que tem que ser seguido, pelo menos aquele protocolo de tratamento. Filtro solar tópico, filtro solar oral, clareadores. Então tem todo um protocolo a se seguir. Não adianta. E claro, nós vamos atrás de todos os marcadores inflamatórios, porque senão não vai melhorar o seu melasma, não. E eu até tô voltando na proteção. Eu ouvi a gente falando que as pessoas influenciam, né? Eu vi uma atriz e modelo, elas falando uma coisa que eu falei assim, gente, mas não tem lógica. Ela falou assim, a pele dela melhorou depois que ela parou de usar protetor. Eu falei, gente, se eu fico um dia, meu melasma fica enorme, fica bem visível, parece que tá assim, meu rosto sai primeiro, meu melasma sai primeiro. É isso que a gente estava falando, tem que ter muito cuidado com o que se ouve em rede social. Mas é. Esse post aí, esse depoimento dessa modelo especificamente, foi assim, terrível, né? Eu acho que foi desnecessário, foi um desserviço, na minha opinião. Porque como que você vai parar de proteger a sua pele e vai ter uma melhora? Pois é, eu fiquei pensando, falei, gente, mas as pessoas, elas falam cada coisa só pra sair, né? Só pra sair os burburinhos. Porque eu falo que muita internet é isso, falar alguma coisa e sair, crescer, isso, né? É um desserviço, na verdade, né? Porque a gente sabe que você tá protegendo. Olha que nós estamos com um monte de luz. Eu tô super protegidinha aqui. Por quê? Porque isso vai piorar. Sim. Não tem como, é multifatorial. Você tá mal emocionalmente, piora, a luz do sol piora, a luz visível piora. Então tem muita coisa que está envolvida. E aí a gente tem que tomar esse cuidado de não ouvir isso ou aquilo, porque vai piorar. Não, e outra coisa, o mais importante não é só por fora, é de dentro para fora. De dentro para fora, é muito importante, isso que eu tava te falando. Não é só tratar aquela manchinha ali. A mancha, na verdade, é o último estágio. A gente tem que fazer todo o caminho, a estratégia, tá? O melasma, ele exige estratégia de tratamento, porque senão não vai adiantar. Você vai ali tratar a mancha e melhorou um pouquinho, volta tudo, porque você não foi lá naquele processo todo envolvido nessa patologia que é o melasma, né? E até você falando, você vai melhorar na hora, mas se você sair no sol, vai voltar tudo de novo, né? Que é a claridade. E a gente usa, ainda mais eu, que tenho um melasma, uso tantas luzes toda hora no celular, em tablet, um monte de coisa, e piora bastante. Piora, por isso que você vai estar sempre protegidinha. Agora... Estou aguardando o Gi no consultório para passar todas as dicas. Olha, e eu vou, porque eu estou precisando, gente, bastante. E quais os ativos e produtos realmente funcionam para tratar manchas e melasma? E quais protocolos são feitos na sua clínica? Olha, Gi, ativos, nós temos muitos ativos que funcionam para algumas pessoas e para outras. Vai depender, por exemplo, tem paciente que se dá muito bem com ácido retinóico, tem outras que não podem nem ver. Tem outras pacientes que não toleram ácido glicólico. Então a gente tem um monte de ácidos e despigmentantes muito eficazes para o tratamento do melasma. Antioxidantes tópicos, antioxidantes orais, então tem que fazer o tratamento completo, tá? Então não tem aquela receita de bolo. Certo. Ó, isso funciona para você, mas pode não funcionar para ela, pode não funcionar para ela. Então a gente tem que fazer a avaliação personalizada. O tratamento é estratégico e individual, né? Não tem receita de bolo, principalmente com melasma, que é tão difícil.
Na minha clínica a gente tem diversos tratamentos para manchas, né? Porque nós temos diversos tipos de manchas, manchas senis, melanoses solares, tem o melasma que é o mais difícil, então a gente tem desde tratamento que você vai passar numa consulta e ter um tratamento domiciliar, até os tratamentos na clínica que vão dar um upgrade nesse seu tratamento, que você vai ter que fazer em casa. Isso não tem como, é Sim. sempre. E o que eu falo muito para as pacientes, que às vezes elas chegam e falam, nossa, mas tanto tempo, eu vou ficar tratando sempre? Vai. E o que você perde com isso? Nada. Você só ganha, que você tá sempre tratando, ficando mais bonita, ficando mais jovem, então você não perde, você só ganha. Isso. Não pode desistir de você mesmo. E é bom a gente ir atrás antes de uma idade mais alta, né? Porque você já protege desde o começo, né, Isso. doutora? E essas que você falou, esses clareadores, gente, eu falo, eu já testei vários. Vai na clínica, procura dermatologista, conversa com ela, porque eu já fiz isso, já escamou minha pele, já manchou mais, já voltou. Então, realmente, a gente tem que procurar um bom profissional, né, doutora? Não adianta você usar várias coisas, tem que ser estratégico e constante. E, doutora, qual o maior erro que as pessoas cometem ao tentar clarear essas manchas? Usar produtos, principalmente, que ouvem na internet. Sim. Tem um produtinho, não vou citar o nome dele aqui, mas eu acho que só de falar todo mundo vai saber o que eu tô falando, que agora virou um boom. Produto da época da minha avó, que a gente usa, e virou um boom porque na internet, porque é um produto milagroso e a misturinha milagrosa, e as pessoas usam muito errado. O que vai acontecer? Vai ter uma piora muito grande, porque o melasma, principalmente, ele não gosta de irritação. Se você irritar o melasma, você vai ter uma piora. Nossa. Então, o maior erro é usar o que não é prescrito para você e da forma incorreta. E realmente, quanto mais a gente mexe, pior fica. Pois é. E, doutora, a gente está falando muito das canetas emagrecedoras, né? E essas canetas estão super em alta, mas como a pele reage à perda de peso rápida? Olha, esse é um assunto muito interessante, porque a gente tem pego muito paciente com a perda de peso muito rápida no consultório, né? E o que eu sempre falo? Vamos começar a tratar do começo. Se você vai começar a usar os análogos GLP-1, né, Mounjaro, Ozempic, Wegovy, qualquer um, vamos começar a tratar do primeiro dia, porque nós vamos ter resultados incríveis. A perda de peso rápido vai fazer com que tenha um envelhecimento muito rápido também, como tem a perda de peso. Então a gente vai ter uma perda de sustentação, a perda dos coxins adiposos, onde a gente não quer perder, então você vai ter maior sulco, maior afundamento de olheiras, perda de contorno facial, perda de qualidade de pele. E se a gente fizer o acompanhamento junto com essa perda de peso, isso tudo vai ser minimizado. É triste, assim, quando chega paciente, que eu sou muito fã das canetas, tá? Eu acho que foi essencial para o mundo de hoje, né? Tratamento do diabetes, da obesidade. Mas tem que ter muito cuidado, tem que fazer o acompanhamento de suplementação, da pele como um todo, que aí sim nós vamos ter um resultado incrível. E é verdade, esse acompanhamento é muito, muito importante, porque realmente a gente faz tudo errado, a gente faz primeiro para depois procurar o resultado que precisa, né? Porque a maioria aplica sozinha também, né? Tem que fazer, gente, porque vai cair. Você sabe que a gente já tem, a cada 7 quilos perdido, que você perde, independente, você já tem um efeito muito grande na pele, né? Sim. 5%, vamos falar em porcentagem, 5% do seu peso, você já tem que entrar com tratamentos dermatológicos mais invasivos que você vai ter, isso é estudo comprobatório, tá? Você vai ter efeitos na sua pele deletérios, ruins, e que a gente pode não conseguir voltar tanto quanto a gente gostaria se a gente tivesse feito o tratamento desde o início. E outra coisa também, a gente perde a gordura, mas também perde bastante vitaminas boas do corpo, né? Perde, o cabelo cai, perde massa magra. Então é por isso que a gente tem que ter uma equipe
multiprofissional quando está fazendo uso das canetas, porque você vai ter efeitos bons, que você vai perder o peso, você vai ficar com a autoestima boa, a cabeça fica boa, tá? Sim. Mas você tem alguns efeitos que também não são tão bons, que se você fizer o acompanhamento multiprofissional, você vai ter um resultado muito melhor. Porque não vai ser só o peso, né? Vai ser ao todo, né, doutora? Com que idade a gente realmente deveria começar a cuidar da pele e quais são os cuidados essenciais em cada fase? Então, não tem uma idade, né? Quando você vai procurar um profissional, tem a necessidade, mas assim, a gente já fala para as mães, vamos cuidar da pele, das crianças, do adolescente, vamos começar a fazer a fotoproteção. Então, cuidado da pele no geral já tem que ser da infância e adolescência. Agora, e quando a gente fala de rejuvenescimento, né? Então, vamos lá. Vamos falar dos 30 anos. O que você precisa antes dos 30? Você precisa de cuidar bem da sua pele, fazer um skincare, igual a gente falou, inteligente, não precisa ser nada demais, minimalista mesmo. E ter todo aquele cuidado. Se você puder fazer um estímulo de colágeno, ótimo. Porque a partir dos 25 a gente já começa a ter queda do colágeno. A gente perde 1% de colágeno ao ano. Então, até os 30, a gente consegue manter uma pele jovem assim. Claro que a gente sempre tem que pensar na individualidade de cada um. Depois dos 30, o que a gente precisa? Fazer estímulo de colágeno. Então, tudo que a gente falou, skincare, bem feito e pelo menos estimular esse colágeno, né? Ver o que a gente precisa em relação à expressão, se você tem ruga de expressão, por isso que é muito individual. Tem gente que não precisa, tem gente que precisa, então a gente vai ver tudo isso. A partir dos 40 a gente já vai perdendo sustentação, né? Então a gente às vezes já vai começar a ter que fazer, além do skincare, além do estímulo de colágeno, a gente tem que fazer uma sustentação facial que a gente vai perdendo ao longo do tempo. E depois disso, a partir dos 50, a gente já tem que fazer regeneração, estímulo de colágeno, sustentação, melhora de contorno, regeneração. Então vai depender muito, né? Como eu falei antes do melasma, não tem receita de bolo. Isso. É muito individual e personalizado, né? Mas no geral é isso. Não tem uma idade, tem a necessidade. Sim, e cada pele é uma pele, cada pessoa é diferente, então realmente cada produto é para cada pele, né? Então Isso. Realmente tem que procurar a ajuda profissional, porque eu já fiz muito errado e eu sei o que eu passei e o que vocês vão passar se vocês não forem no dermatologista e pegar essas dicas maravilhosas que ela está dando aqui também, né? Sim. Doutora, para quem sofre com espinhas, cravos, pele oleosa e poros dilatados, por onde começar sem piorar? Primeiro uma consulta, porque Sim. É muito importante. Eu brigo com as mães de adolescentes, sabe o que a gente ouve muito? Mãe falando assim, doutora, achei que ia passar, porque é da adolescência. Sim. É da adolescência. Talvez vá passar, mas em sequela. E o que o adolescente, principalmente, né, tá passando emocionalmente por aquele período que não precisa. Verdade. Então, primeiramente, uma consulta para que a gente descubra o que a gente precisa ali naquele momento, né? Os produtos certos para tratar o cravo, tratar a espinha, fazer o acompanhamento, porque aqui não tem cura. O que talvez tenha, mas que vai ser difícil, é a sequela que a acne provoca. Sim. Né? Cicatrizes, manchas e a parte, como eu falei, emocional, que não tem necessidade, né? De estar passando por aquilo. Então a gente tem muito tratamento, principalmente se a gente pega do início, quando a mãe ou o adolescente, ou quem tem acne mesmo, a acne da mulher adulta, procura a gente antes de ter um problema mais sério. É verdade, talvez você pense, mas eu vou gastar porque tá adolescente, tem que gastar porque pra frente vai gastar mais ainda, então já começa antes, né, que é bem melhor pro bolso, pra pessoa e pra autoestima, que é o mais importante. Com certeza, com certeza, não tem por que a gente ter que deixar ter um problema, sendo que a gente pode fazer a prevenção desse problema. Doutora, skincare ajuda nesses casos que eu falei, pele dilatada, poros, tudo.
ou precisa de um tratamento mais profundo? Depende. Ajuda sim. Mas dependendo do tipo de pele, vai precisar de tratamentos dentro do consultório, sim, né? Desde peelings a lasers. Então a gente tem muito tratamento na clínica. Às vezes só com skincare a gente consegue esse controle. Mas às vezes a gente vai precisar lançar a mão de tratamentos dermatológicos dentro do consultório. Primeiro é o começo, né? Com skincare, depois vai mudando o protocolo, né, doutora? Com certeza. E agora a gente vai pro bate-bola, que eu adoro, que é perguntas rápidas. Doutora, lavar o rosto várias vezes ao dia ajuda ou piora? Pode piorar. Então a gente tem que lavar no máximo de 2 a 3 vezes por dia, porque senão a gente pode ter um rebote da oleosidade, pode piorar a pele sim. Até o próprio sabonete, né? Isso. E pele oleosa, secar ou hidratar? Não é porque a pele é oleosa que ela não precisa de hidratação. Ela tem que ser hidratada como toda a pele. Só que ela vai ser hidratada com os produtos certos para a pele oleosa. E eu até nem ia falar aqui, mas realmente eu tenho a pele não tão oleosa, mas é oleosa. E eu tinha medo de hidratar por causa da oleosidade da pele. Só hidratar com o produto certo. Tem que hidratar. Mas tem que hidratar com o produto certo, senão você vai sentir mal-estar com aquele produto que você está usando. Não, e a pele também fica horrível, né? Sem hidratação. E o que é Deus para você, doutora? Agora você me pegou. Toda vez que eu faço essa pergunta, as pessoas falam isso. Porque para mim Deus é base, Deus é tudo, Deus é alicerce e é o que move a nossa vida, o nosso dia a dia. É verdade. Ele é maravilhoso, né? Ele é tudo na nossa vida, realmente. E doutora, fala mais um pouquinho da sua clínica, onde que é, endereço, quanto tempo você faz esse trabalho incrível que eu falo assim, cuida da gente, né? A pele, mas é a autoestima da gente inteira. Isso. Hoje eu tenho 20 anos de formada, Ai, 16 anos na dermatologia e na medicina estética. Eu faço um trabalho não só de cuidar da pele, né? Ali a gente tá para melhorar a sua autoestima, para melhorar o seu bem-estar, para melhorar a longevidade, né? Então a gente vai fazer um trabalho completo. A minha clínica ela fica na 15 de novembro, é a minha, né? Clínica Caroline Perillo. Lá a gente tem tratamentos não só dermatológicos, mas na parte estética, tem pilates, então a gente tem um conjunto para que o paciente esteja no lugar para ter um bem-estar completo. Não, é porque é assim, você não precisa sair lá de dentro, né? Lá tem tudo Lá que tem você tudo. procura, né? Sai de uma coisa, já vai a Tem uma outra. conversinha, tem um cafezinho. Que maravilha. Nós mulheres precisamos disso mesmo, né? Doutora, onde te encontramos nas redes sociais? Então, Instagram, doutora.caroline.perillo, no TikTok, doutora Caroline Perillo, e é isso, né? Gente, se inscreva no canal, compartilhe com todos que precisam ouvir esse episódio que está incrível e vocês sabem que é muito importante para mim. E doutora, muito obrigada. Eu amei sua presença aqui no podcast. Foi muitas trocas importantíssimas para nós que somos mulheres, homens também, mas sabemos que as mulheres que sofrem mais com isso. Eu que agradeço, Gê. É sempre um prazer falar de saúde, falar de dermatologia, falar de medicina, de estética. E estamos aqui. Qualquer dúvida, só nos procurar nas redes sociais que eu tô lá. Tá vendo? Ela é maravilhosa, ela vai responder tudo que vocês precisarem. Com certeza. Obrigada, doutora.